do apóstolo Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 13, apenas o versículo 13, e este será o versículo exposto neste sermão. 1 de Pedro 1, 13. Esta temática, irmãos, enquanto os irmãos encontram, ela tem uma relação direta com os sermões expostos anteriormente, no sentido em que esta é mais uma característica ou uma marca indelével do cristão. Nós vimos nas exposições anteriores que o perdão é uma marca do cristão. E nesta oportunidade, nós vamos também fazer uma série de exposições sobre outra marca que é característica do cristão. Só o cristão pode ter. Só o cristão verdadeiro, irmãos, perdoa, porque a base do perdão é o amor e a fé em Cristo Jesus. Porque o cristão verdadeiro tem razões para perdoar. Muitas razões para perdoar. E agora nós veremos mais uma temática que é característica do verdadeiro cristão. Diz a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai nosso, é mais um momento, ó Deus, de grande responsabilidade e também reconhecemos, ó Deus, de grande graça da Tua parte, porque é a exposição da Tua palavra, que não há, Senhor, algo mais necessário para o homem do que ouvir, Senhor, a Tua voz. Não basta, ó Deus, estar vivo. As pessoas que não compreendem, não entendem, acreditam que o mais importante é a saúde. Com saúde, o resto a gente consegue as coisas. Com vida, o resto a gente corre atrás. Mas a Tua palavra nos diz que nem só de pão vive o homem. Não é o alimento físico, não é a saúde em si, não é a vida em si, aquilo que é mais importante. Mais importante, ó Deus, para o homem é a nova vida. Não é o seu corpo saudável, mas sua alma saudável. Isso é que é o mais importante. Foi para a salvação que Cristo Jesus veio ao mundo. Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E a forma ordinária, ó Deus, é pela pregação. Por isso que Cristo se empenhou em pregar, em sair, em andar pelas vilas, pelas cidades, pelos povoados. Ele foi até áreas desérticas. Ele foi encontrar um endemoniado para libertar, porque aquele era um dos seus eleitos. Ele andou em todos os lugares a pregar. Ele disse: eu vim para pregar. Eu vim para manifestar a vontade do meu Pai. É o momento agora da pregação ao Senhor. Esse momento em que nós falamos da Tua parte e te rogamos, meu Deus, a Tua misericórdia, a graça do Teu Espírito, do Teu favor. Que, ó Deus, a grandeza das Tuas verdades, ó Deus, é tremenda. E nós não temos dignidade, Senhor, de falar delas, senão por meio de Cristo, cumprindo a Tua ordem e completamente dependentes do Teu Espírito. Então, Senhor, dá-nos a graça de fazer isso. Principalmente de tratar desse tema, Senhor. Tema da santidade. Misericórdia de nós, ó Deus, dá-nos essa condição. Apesar de nós, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse verso aqui, ele inicia uma temática que ela vai, pelo menos até o versículo 3 do capítulo 2. Então, os irmãos atentem para isso, que essa temática vai seguir todos esses versículos e é o que nós nos dispomos a pregar de agora por diante. Tendo em vista que, como nós dissemos na introdução, nas palavras iniciais, essa é uma característica, essa é uma marca específica do cristão, que é a santidade. Os irmãos devem lembrar que pregamos em alguns versículos anteriores
E o que o apóstolo Pedro, fazendo um apanhado geral até esse versículo 13, dessa primeira epístola, o que Pedro, até o presente momento, está mostrando aos irmãos, quem são os irmãos, qual é o alvo principal, ou melhor, perdão, o alvo primeiro dessa epístola, são os irmãos peregrinos que estavam passando por muitas perseguições, por muitas provações. E por terem sido alcançados pela graça de Deus, eles, mesmo em função de todas essas dificuldades, estavam gozando de muitas bênçãos. E Pedro está desejoso de mostrar isso a esses irmãos. Os irmãos observarem aí no versículo 3 dessa primeira carta, o apóstolo está nos dizendo que Deus regenerou esses irmãos para uma viva esperança. Então, eles agora passaram a ter esperança de vida. Antes eles não tinham. O apóstolo Paulo nos deixa muito claro qual é a situação de quem não tem Deus, quem não tem perspectiva. Lá em Efésios capítulo 2, diz ele, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o apóstolo Pedro faz questão de dizer que agora eles têm uma viva esperança. Não é uma esperança assim, não. Eu espero, eu acredito, eu tenho esse desejo. Não, é uma esperança certa. Que eles tinham uma herança incorruptível, que não ia sofrer dano ao passar dos anos, e essa herança estava reservada nos céus. Eles tinham esperança, eles tinham perspectiva de vida, eles tinham uma herança, que não era nessa vida, mas na posterior, e eles iam receber. Até chegar lá, mas Pedro, a gente ainda tem que... A gente não sabe nem quando é. Eles, fiquem tranquilos, irmãos, vocês vão estar guardados pelo poder de Deus. É muita dificuldade, Pedro. Aqueles irmãos estavam passando. Pedro está fazendo uma carta, o apóstolo Pedro, muito pastoral. Nem tanto teológica, né, doutrinária, mas pastoral, trabalhando no coração daqueles irmãos, mostrando que aquelas lutas, aquelas dificuldades, tudo aquilo dali, eles poderiam se alegrar, inclusive. Que são os paradoxos da vida cristã. Se alegrar nas dificuldades. Isso é contrário. E muitas vezes os cristãos ficam perdidos, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, e quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais dificuldade aparece. Não deveria ser o contrário? Pedro disse, não, vocês têm motivo de se alegrar, vocês têm motivo de exultar, mesmo em meio a essas dificuldades, e ele vai mostrar, as dificuldades estão aprimorando vocês, essas dificuldades estão fazendo vocês mais parecidos com Cristo, vocês deram só os primeiros passos, mas essas dificuldades estão levando você para a eternidade, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas é esse caminho mesmo. Então, irmãos, olha, valorizem a salvação que vocês receberam de forma graciosa. Não esqueçam que vocês são privilegiados. Olha, Deus quis manifestar seu Filho bendito a vocês. E vocês estão experimentando isso, coisas que os profetas desejaram ver. Eles buscaram saber quando era, porque eles profetizavam e eles queriam experimentar isso também, mas não foi para eles. E vocês estão, imaginem vocês. Eu sei que muitos daqueles irmãos e nós admiramos os profetas, né? Vimos aquilo que Deus realizou por meio deles. Vemos eles com aquela ousadia santa de falar com autoridade diante de reis, diante de pessoas poderosas. Muitos deles, a gente deve lembrar, eu sempre tenho lembrado disso aos irmãos, porque pouco se fala, tem coisa que a gente tem que lembrar muito. Muitos profetas falaram contra reis, com autoridade, reis que poderiam matá-los de forma imediata, né? E eles foram lá. Um dos reis, inclusive, estava no templo querendo ministrar, e o profeta disse, isso aí não é para você não. E o rei, quando levantou a mão contra o profeta, ficou leproso na mesma hora. A mão. Que Elias fez, apesar de
com aquela coragem todinha, ter fugido, mas fez coisa fantástica, enfrentou 400 profetas de Baal. E nós ficamos assim admirados com eles, com aquilo que eles falaram. Daniel, que grande homem de Deus. Aqueles profetas falaram coisas a respeito e queriam desfrutar disso, mas não desfrutaram. Quem está desfrutando? Nós. Nós estamos desfrutando aquilo que eles desejavam desfrutar. E eu acho interessante, né, irmão? Muitos nos dias de hoje querem desfrutar as coisas que eram do passado. Quer viver o passado. Quer voltar para a antiga aliança. Voltar para as sombras. Então, por isso que nós enfatizamos que a gente precisa transformar a mente. Então, Pedro disse isso tudo aos irmãos. Disse, olha, eles desejavam ver a expansão do reino de Deus, mas não puderam. Quando eles viviam, a palavra de Deus estava restrita a Israel somente. Poucas pessoas, irmãos, foram atraídas para Israel por causa da palavra. Você vê poucos sendo registrados nas Escrituras. Já no Novo Testamento, o mundo todo é atraído. Nós temos hoje pessoas de vários povos, línguas, nações, alcançadas pela graça de Deus. Deus se manifestando de forma grandiosa. Pedro estava dizendo tudo isso àqueles irmãos. Disse assim, meus irmãos, os anjos nos céus estão contemplando a grandeza do Evangelho na vida da igreja. Vê a igreja dando exemplo de vida, de procedimento, de sabedoria, de abnegação. Vê a igreja amando até mesmo os inimigos. Isso é grandioso. Os anjos estão ali aprendendo com a igreja. Tudo isso, irmãos, tinha um propósito especial. Pedro estava dizendo isso aos irmãos, olha, essas dificuldades, essa situação, esse privilégio, tem um motivo especial. O que é? É que Deus deseja que, por meio da igreja, da vida de cada um dos irmãos, eles manifestassem algo que a geração na qual nós estamos vivendo, ela jamais pode ter, que é santidade. Santidade. Esse mundo que jaz do maligno jamais pode viver em santidade. Isso é uma marca característica específica do cristão. Só que viver em santidade em meio a provações, perseguições e lutas é um grande desafio que se agiganta exatamente quando o mundo procura de todas as formas nos atrair e enredar para algo que é contrário ao que é santo. Então, meus irmãos, Pedro, nesse texto, que é introdutório, e nos seguintes, vai nos mostrar alguns passos para o cristão conseguir vencer o desafio de viver em santidade. Esse é o título do nosso sermão. O desafio de viver em santidade. E essa é a primeira parte. Quero mostrar, de acordo com esse texto que lemos, os passos que nós devemos dar para vencer esse desafio. Primeiro passo está na parte A do versículo 13. Preparar a mente. Preparar a mente. Por isso, cingindo o vosso entendimento. É isso que significa preparar a mente. Cingir o entendimento. Pedro começa pela mente. As exortações sobre uma vida de santidade. E, para isso, ele usa uma analogia, uma figura muito comum naquela época, que é cingir-se. O que é cingir-se? A gente entende isso bem observando as roupas daquela época. Os irmãos certamente já assistiram filmes da época de Jesus Cristo,
né? Da época dos apóstolos, e as pessoas usavam uma roupa bem longa. E normalmente tinha mangas compridas e aqui era comprido até o final dos pés, deixava só os pés aparecendo. Essa roupa, ela gerava dificuldade quando você precisava fazer uma tarefa mais elaborada. Quando você precisasse correr, por exemplo, fazer algo que você tinha que se desprender. Então ela dificultava demais. Então o que é que se fazia? Você cingia. Como é que isso acontecia? Você pegava uma corda, as mulheres usam normalmente um cinto, né? Pegava um cinto, levantava um pouco mais e cingia. Levantando um pouco mais, você tinha mais mobilidade para poder se deslocar. Pedro traz essa ideia aqui no âmbito da mente, do intelecto. Ele está dizendo assim, coloque uma corda na mente. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que a mente é uma área estratégica que precisa estar cingida. Que ela tem que estar preparada para as ações elaboradas necessárias para uma vida de santidade. A mente tem que estar voltada para as coisas espirituais do reino de Deus. Porque ela não pode ficar presa. Veja, o sentido de cingir-se é que a mente não pode ficar presa, limitada, restringida. Ela tem que ficar livre, liberta. O entendimento livre, liberto. O entendimento tem que estar renovado. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mente tem que estar renovada, tem que estar cingida, senão vai atrapalhar o desenvolvimento da santificação. E isso é um desafio para o cristão. Desafio, irmãos, coloque desafio como o sentido da palavra realmente é. Todo desafio, nenhum desafio é fácil, porque desafio fácil é contraditório, não é desafio. A palavra já está dizendo que você vai ser exigido a uma situação que lhe vai requerer ou um raciocínio mais elaborado, ou força, ou habilidade. Por isso que chama de desafio. A mente tem que estar cingida para que não haja empecilho na caminhada até a pátria celestial. Porque a pátria celestial não será alcançada senão com santidade. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem estar com as vestes cingidas, o viajante não tem condições de ir muito longe, transpor as dificuldades inerentes a uma jornada, porque as barreiras são muitas. Numa viagem naquela época, irmãos, imagine como não era passar por trechos de deserto, subidas íngremes, vales. Hoje é bem diferente, né, irmãos? Hoje a gente senta num meio de transporte, quando é um carro, um ônibus, uma van que nos dirige, que nos leva. E dependendo da distância, a gente não para nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Naquela época não era assim. Nem se fala nos dias de hoje quando você toma um avião. Você passa 2 horas no avião e você consegue percorrer mais de 1.000 quilômetros. Não, irmão, naquela época não era assim. Você tinha que estar cingido para ultrapassar determinadas barreiras. Isso também ocorre com o cristão na sua peregrinação aqui na terra. É a mesma simbologia.
É o mesmo significado. São muitos os desafios para que você viva em santidade. Para você viver do mesmo jeito, ou de qualquer jeito, melhor dizendo, não tem dificuldade. Porque quando você quer viver de qualquer jeito, o caminho é largo. A porta é alta, você não precisa. E aí você vive. Mas esse caminho não conduz à salvação. Ele conduz à perdição. O caminho estreito e apertado requer que você esteja com a sua mente cingida. Por que nós classificamos como um grande desafio? Tem muitas razões. Eu vou citar apenas duas aqui, para sermos breves. Ou duas mais fortes. Primeiro, irmãos, a sedução do mundo. O mundo tem muitas coisas que nos seduz, que podem facilmente dominar a nossa mente. São muitos os cuidados desse mundo. As coisas vãs, que se parecem com coisas necessárias e urgentes, nos fazem perder o foco do tesouro maior que está nos céus. Olha o que Cristo disse lá em Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Olha o que ele diz, cingidos. Esteja livre, desimpedido. Se a gente não cingir a nossa mente, irmãos, nosso entendimento, nós vamos ficar envolvidos, comprometidos, presos, emaranhados nas coisas desse mundo. Mas foi exatamente dessas coisas que Deus nos libertou. Paulo nos diz que anteriormente, em outro tempo, andávamos segundo o curso desse mundo. Nossa mente estava voltada para o mundo, absorvendo os valores, reproduzindo, nos comportando como o mundo, como nécios, alheios às coisas de Deus. Mas uma vez que nós recebemos a salvação, esse privilégio, nada pode nos limitar. Nada pode limitar o propósito maior da nossa vida, que é glorificar a Deus. Meus irmãos, há uma ligação muito forte. Preste atenção nisso. Há uma ligação, um elo entre o pensamento e o procedimento. Por isso que Cristo enfatizou a pureza da mente logo no início do Sermão do Monte. Ele deixou muito claro que o pecado do adultério, antes de ser consumado no ato, ele foi consumado na mente e no coração. Está entendendo que Pedro diz, cingir o vosso entendimento, cingir a vossa mente. Então, é um grande desafio, por quê? Porque o mundo seduz, procura levar a gente para esse lado. Em segundo lugar, a nossa carne busca essas coisas. Tem prazer nessas coisas. Por isso que Tiago, o apóstolo, nos alerta dizendo que somos tentados pela nossa própria cobiça que nos atrai e seduz. E depois ela concebe, ou seja, ela dá à luz o pecado que gera a morte. Enquanto estivermos na terra, irmãos, jamais vamos deixar de desejar. E cada um tem seu próprio desejo. E alguns têm os desejos escondidos, reservados, justificados para si mesmo. Então, há esse perigo, é um desafio muito grande lutar contra isso. Cingir a mente para que a mente não fique limitada a esses desejos, essas coisas contrárias à palavra de Deus. Toma conta da sua mente. Uma mente que deveria estar preenchida com a lei de Deus, com aquilo que é proveitoso. Por isso que Paulo disse assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja isso que ocupe o vosso entendimento, Filipenses 4:8. Então não devemos dar, irmãos, espaço a pensamentos pecaminosos.
não dá guarida, não dá um lugar quieto, seguro e firme a ideias que quebram a lei de Deus. Dar trégua a essas coisas é você permitir que elas desenvolvam, cresçam, desenvolvam e lhe matem. A gente aprende, né, na escola, na disciplina, na matéria de ciências, que um ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, né? Muito bem. Se você guardar esses desejos, eles nascem, crescem, se desenvolvem e lhe matam. Olha, Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como é que a gente vai vencer esse desafio? Primeiro fazendo como o próprio Paulo falou, que nós dissemos. Nosso pensamento ficar cheio de coisas boas, ou seja, cheio da palavra. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, lembrar de Cristo. Deixa eu ler para os irmãos os versículos anteriores no qual nós expomos para os irmãos. Aí, em 1 de Pedro, capítulo 1, veja os versículos 10 a 12. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual é a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Olhe para o privilégio que você tem. Olhe para as promessas que você tem. Olhe para Cristo. Olhe para a herança. Você vai ficar desejando essas coisas do mundo que perecem. Você vai ficar colocando na sua mente, alimentando a sua mente com coisas vãs. Preencha a sua mente com tudo que é bom. Olhe para frente. É o primeiro passo que Pedro nos apresenta para vencer o desafio de ter uma vida de santidade. Ter uma mente preparada, cingindo o vosso pensamento, com o pensamento cingido, o entendimento livre, liberto, principalmente das coisas desse mundo. Mas tem um segundo passo. O segundo passo é a sequência do versículo 13, viver em sobriedade. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O que é que isso significa dizer? O original aqui está direcionado à moderação. Ser sóbrio é o contrário de estar embriagado. É isso que ele está dizendo. Ser sóbrio é o contrário de estar embriagado. O ébrio ou bêbado não tem discernimento. Sua capacidade de entendimento é manchada, é maculada, afetada pelo álcool ou por qualquer bebida forte. A biologia nos mostra que a ingestão de álcool, de bebida forte, deprime o sistema nervoso. Então a pessoa sai de si, sai do seu equilíbrio, apresenta comportamento diferente do normal. Ele fica alterado. Tanto é que alguns que ingerem álcool ficam mais extrovertidos, né? Engraçados. Outros riem, botam para rir, não para de rir. Outros botam para chorar. Tem gente que com álcool se torna valente, destemido, né?
Fica muito valente. Depois toma um álcool, fica brabo, valente. Outros fica bonzinho, fica pacífico. Tudo que pede, ele dá. Pedro está alertando os irmãos a viverem de modo sóbrio, ou seja, não se deixando embriagar pelos atrativos do mundo. É um risco muito grande, irmãos, para as nossas vidas. Ficar embriagado com esse mundo. Principalmente os irmãos que estão passando por dificuldades. O mundo oferece muitas alternativas. Você está sendo pressionado porque está querendo viver uma vida santa. Uma vida segundo a palavra de Deus. O mundo oferece muita coisa. Logo aparecem oportunidades para você se desviar dessa direção. Mas nós precisamos ficar sóbrios. O que o mundo oferece para a gente ficar ébrio. Ficar fora de si. De si o que? Da centralidade do reino de Deus. De perder a direção. Você vê que normalmente quando os policiais eles vão fazer uma verificação na pessoa que está dirigindo, ele diz, por favor, dê uns passos em linha reta, né? Quem está sob o efeito de bebida, ele não consegue andar em linha reta. O cristão, quando ele está embriagado com as coisas do mundo, ele se desvia. Ele não anda em direção reta, não. Ele se desvia para a esquerda, para a direita. Ele perdeu a moderação, perde o controle. E isso, irmãos, não se dá só com coisa grosseira, não. A gente sempre pensa que essas coisas acontecem quando a gente comete pecado grosseiro, né? Não! Pensamentos, sugestões sutis, de ímpios, até de irmãos. Por isso que a gente sempre diz, tome muito cuidado, irmãos, quando você vai tomar conselho de alguns irmãos. Porque tem irmãos, nós vimos, que Paulo disse, né, são débeis na fé, né? São fracos na fé. Você vai tomar um conselho de um irmão que está fraco na fé, está forte ainda o suficiente para lhe dar um conselho maduro. Se fosse naquela época, ele vai dizer, ó, irmão, é melhor você não comer, né, carne. Vai pecar. Nos dias de hoje acontece isso. Então, cuidado com as sugestões, com os conselhos dos ímpios. Cuidado com os conselhos de irmãos que não têm firmeza e segurança na palavra. Eles podem fazer você perder a moderação. Seguir por uma coisa, um caminho errado. O que nos tira também do equilíbrio? O que mais? Coisa simples, eu estou dizendo aos irmãos. Os cuidados desse mundo. Os cuidados demasiado com essa vida. As preocupações diárias. Muitas vezes desnecessárias. Que revela falta de fé, desconhecimento das promessas, não tem intimidade com a palavra. Leva o cristão a perder a sensatez. E aí fica fácil cair em várias tentações. Perde o prumo da vida, perde o objetivo maior para o qual o cristão foi chamado. Isso é como no dia a dia, no trabalho, na vizinhança, na família. Se você não está sóbrio, se você não está com a mente ali, cingida, o que é que acontece? Você pode dar um conselho errado a seu filho, a seu esposo, a sua esposa. E aí, você vai... Por quê? Você está sem a moderação. Você está com algo na mente que não é inteiramente a palavra. No trabalho, você pode até aceitar uma proposta. Por não estar firmado, você pode aceitar uma proposta que no final você vai estar priorizando mais sua carreira profissional do que o seu crescimento espiritual. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ficar embriagado. Começa a ficar embriagado. Irmãos, quantas mulheres cristãs
não se submetem a tratamentos estéticos que colocam em risco suas vidas de forma desnecessária? Quantas? Por causa de quê? Embriagado com o mundo, com as ideias do mundo. Mulheres cristãs, vou fazer uma lipoaspiração. Tem um risco tremendo isso aí. Você vai fazer para quê? Não, porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. Não, isso é um conceito humano. Eu quero me olhar no espelho e me sentir bem. O que é que você está priorizando? Aquele que o mundo prioriza, né? Perdeu o equilíbrio na hora. Perdeu o equilíbrio. Os irmãos sabem que eu não estou dizendo para cuidar da saúde. Estou falando que com pouca coisa a gente alimenta isso e quebra um mandamento com muita facilidade. E você vive, mas, poxa, gente, isso tem problema? Isso é pecado? Não matarás, é pecado. Você está arriscando a sua vida por causa de quê? O mundo deixa a gente ébrio e não sóbrio. É o que o mundo oferece. É o que o mundo vende. Assim como um bêbado pode cometer atos impensados, assim também aquele que não se mantém sóbrio, livre da influência do espírito do mundo, pode cair em tentações que advêm em circunstâncias corriqueiras. Meu irmão, quantos cristãos, eu pergunto, não perdem o controle? Não manifestam domínio próprio em situações comuns, comum do dia a dia. Aí você fica imaginando, por que ele perdeu o controle? Estava ébrio. Não estava moderado. Não estava com moderação. Não estava sóbrio. Perdeu o controle fácil. Desonra a Deus. Desonra a Deus. Em que situações? Mais variadas. É fazer compra, ser mal atendido pelo vendedor, você começa a reclamar, a esbravejar. Aí, para você, o Código de Defesa do Consumidor se torna mais importante do que a Escritura. Perdeu a moderação, perdeu o equilíbrio. Eu sou o consumidor, tenho direito, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, tenho direito daquilo outro. Chama o gerente, chama não sei quem, chama não sei quem. Faz um espetáculo dentro da loja. Que é isso? Perdeu o controle. Perdeu. É uma coisa simples. Perdeu o controle. Seja moderado, equilibrado. Não é? Perdeu uma oportunidade de manifestar Cristo na sua vida. Deu um péssimo testemunho. Por causa de quê? Não, do direito do consumidor. Oh, meu irmão. Cristo. O que é que Cristo não passou? Cristo, porventura, irmão, desrespeitou alguma autoridade? O que ele não passou na frente dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes? Esbofeteado, não disse nada, em nada pecou. Quem perde o controle fica embriagado, não é? Fica fora de si, não fica? Fora de si. Pedro está dizendo, irmãos, que não é fácil. É um desafio. É um desafio. As influências diárias são muitas. Amigos, parentes, vizinhos, irmãos. Isso ocorre. Por que a gente é influenciado com facilidade? Por causa do desejo da carne, que milita contra o espírito. Muita sugestão que a gente recebe é de acordo com a nossa carne, com o nosso coração. Então a gente acha bom. A gente vai dizer, sim, eu vou fazer isso aí. É por isso. Marcos 4,19 diz isso. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Né? Os desejos, o sistema do mundo é fascinante. Por quê? Porque satisfaz nossa carne.
O texto diz aqui: os cuidados, o engano, a ambição, satisfação do ego, o status, o bem-estar, o meu nome, né? Olha para os comerciais. Olha o exemplo dos comerciais. Quer seja na televisão, na internet, nos vídeos. Pare um pouco e pense qual é a mensagem que eles transmitem para você. Qual é o real propósito deles? Eles querem realmente vender um produto, apresentar um produto, para que você analise e decida se vale a pena você consumir? Nada. De jeito nenhum. Normalmente os produtos e os serviços que se apresentam para a gente, primeiro eles querem que você fique insatisfeito com o que você tem e o que você é. Ele quer que você fique insatisfeito. Para quê? Para que você consuma aquilo. E aí quando você consome aquilo, você fica ébrio, bêbado. É isso. Os comerciais dizem: você vai ser uma pessoa melhor se você tiver isso ou aquilo. Você vai se sentir uma pessoa da hora. Você vai ficar uma pessoa popular. Todo mundo está usando. Você não está usando, você não vai ser bem aceito. O mundo deixa você bêbado, embriagado com as coisas dele. Você vai ser uma pessoa de atitude se você usar isso, usar essa roupa, usar esse calçado, usar esse celular. Se não for, você vai ficar para trás. E aí você pensa consigo mesmo: o povo vai rir de mim. As pessoas vão rir de mim. Acontece muito. Muitas crianças e adolescentes são atraídos, mas jovens, adultos, todos eles têm o mesmo coração. Coração é o mesmo. Enganoso. Aí quem vai para as propagandas? As celebridades. Normalmente. E agora, por causa dessa ideologia maligna, tentam confundir sua cabeça, transformando o que é mal em bom e o que é bom em mal. Como é que o mundo faz isso? Pedro diz: sede sóbrios. Sede sóbrios. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, em outras traduções, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2, 15 a 17. Se a gente não for sóbrio, a gente vai tomar o padrão do mundo. Se olharmos para a palavra, vamos sermos vigilantes. E aí sim, santos. Vamos ter uma vida de santidade. Uma vida de equilíbrio. O padrão divino é o oposto do padrão do humano, do mundo. O padrão humano é um oposto. Está aí o exemplo de Moisés. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Preferiu isso do que ficar embriagado com as coisas do mundo. Se observarmos bem, irmão, se formos honestos conosco mesmo, vamos nos pegar condenando os ímpios, mas desejando as coisas deles. Pensar, essa vida aí é a vida errada, mas fica gostando daquilo que o ímpio desfruta, fica desejando as coisas dele, ou mesmo acha que vai ficar satisfeito com aquilo que eles valorizam. Acha que você só vai ser feliz, ou melhor, que você vai ser feliz, não é só ser feliz, mas você vai ser feliz ou mais feliz
Quando você estiver viajando como eles. Preste atenção, irmãos. Irmãos, aquilo dali, irmãos, olha a propaganda de Satanás. Vocês não percebem, não. Satanás, o modelo de vida, o modelo de diversão, de prazer, de satisfação. Aquilo tudo que se apresenta ali é mundano, aquilo ali é bebida. Aquele povo ali não está feliz de verdade. Na verdade, eles têm que tomar aquilo dali para viver embriagado o tempo todo. Se eles pararem de consumir aquilo dali, eles morrem. Pode prestar atenção. Muitos se matam, né? Se matam. Eles consomem aquilo, consomem, mas não tem satisfação. Muitos tiram a própria vida. É terrível. Mas morre um e outro entra no lugar e o pessoal continua idolatrando. Isso é o quê? Tá bêbado. Olhe, preste atenção nisso. Olha como é contrário o padrão divino. Olha como é contrário. Moisés teve mais prazer com o povo de Deus no deserto, fazendo a vontade de Deus, do que se embriagando no Egito. Olha, no deserto, sandalinha de 40 anos, roupa de 40 anos. Porque ele não tinha lá, irmãos, não tinha shopping não, da vila. Tá? Tinha não. Para trocar de roupa. Tinha não. Tinha supermercado mix não. Para fazer lanche. Era o maná. A roupa era a mesma. O calçado era o mesmo. No deserto. Ali a gente ainda tem uma graminha, né? Ainda falei até para sentar na graminha. No deserto tinha graminha não. Quando muito, encontrava um oásisinho ali. Ele preferiu, presta atenção, ele preferiu aquele dali, porque estava fazendo a vontade de Deus, do que ficar embriagado no Egito. O Egito é ilusão. O Egito, irmãos, é esse mundo. Se embriague com ele, não. Sede sóbrios. Olha, desejar essas coisas. Você pensa que dá para conciliar as duas coisas? Não dá para conciliar. Não dá para a gente aprender os conceitos do mundo e ser útil na obra de Deus. Não tem como. Você só é útil na obra de Deus quando você está sóbrio. Quando você está embriagado com o mundo, você não é útil na obra de Deus. Na verdade, você vai ser um atrapalho na obra de Deus. Você vai querer botar dentro da igreja, trazer costume do mundo aqui para dentro da igreja. Isso vai ser um problema. E isso acontece demais. Muito. Os irmãos dizem, só eu vi aqui dali, deu certo. Eu vi, assisti, e o pessoal, olha, é uma beleza, gente, povo contente. Meu irmão, cuidado. Procure escapar dos encantos da sereia. Né? O canto da sereia. Seja sóbrio. Eu pergunto para aplicar. Depois disso tudo, eu vou perguntar. Responda para você mesmo. O que lhe faz feliz e realizado? O que é que lhe dá satisfação? O que é que lhe dá satisfação? As coisas de Deus lhe dão satisfação? Você fica feliz? Você fica realizado? Você se sente realizado fazendo as coisas de Deus? O que são as coisas de Deus? O culto, a oração, ouvir a palavra, ler um bom livro, conversar com os irmãos, compartilhar, pregar, evangelizar, ler a palavra. Você se encanta com a palavra. Você tem satisfação em compartilhar a palavra. Ou o que lhe faz realizado é uma viagem, um passeio,
um hambúrguer artesanal. Veja, só isso lhe dá prazer? Só isso lhe dá satisfação quando você sai e toma um sorvete gostoso? Um bom passeio? Um filme? Os irmãos não estão entendendo, eu não estou dizendo que você não vai satisfazer com uma boa comida. Mas é só isso que lhe dá satisfação? É só isso que lhe preenche? Se você não fizer isso, você se sente vazio? E a gente tenta conciliar os dois, né? Não, uma coisa, as duas coisas, né? Faz a obrigação, ir para a igreja, ler, mas o prazer mesmo está em outra coisa. Cuidado. O engano é esse. O engano é por aí. Meus irmãos, o que o mundo valoriza não traz vantagem nenhuma. Não traz vantagem, traz morte. E é bom pensar na morte, né? É bom pensar na morte, porque aquilo que o mundo oferece, que vantagem traz quando você está perto da morte? Quando você se aproxima da morte, qual é a vantagem que traz? E depois da morte, o que o mundo oferece? Não traz nada. É só para essa vida. É só para o aqui e o agora. É só para a satisfação dos nossos desejos. Sede sóbrios. Tem outra coisa na sobriedade que eu quero trazer para os irmãos, que é muito importante. Sabe o que é? A intoxicação com as falsas doutrinas. Eu falei dos aspectos humanos, mas tem um aspecto do ensinamento errado. Ele deixa você embriagado. Isso adentra as igrejas de maneira muito sutil e aos poucos vai levando as pessoas a permitirem o fermento que leveda toda a massa. Isso impede, irmãos, os cristãos de servirem verdadeiramente a Cristo, de contribuírem com o corpo, com a igreja. Paulo faz esse alerta quando escreveu sua primeira epístola a Timóteo, exortando-o a ter cuidado. É interessante que Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,4, tenha cuidado com as fábulas. O que são fábulas? O que é que Paulo quer dizer com fábula? Quer dizer, com aquelas histórias que os animais se personificam, né? Que falam. Não. Essas fábulas são ensinos sem fundamento algum nas escrituras. Acréscimos. Histórias contadas a partir de relatos sagrados, devido à tradição, devido ao costume, sem ter nenhum fundamento. Qual é o resultado disso? Paulo diz, produzem mais questões, divisões, confusão na igreja do que edificação. E eu pergunto, nos dias de hoje, irmãos, quantas fábulas não são contadas? Quantos falsos ensinamentos? Quantas conversas? E toda época, irmão, tem uma moda. Preste atenção. Se você estudar minimamente a história da igreja, se você analisar a história da igreja, bom, a história da igreja vem desde Cristo para cá. A igreja foi fundada, eclésia, foi fundada lá no Novo Testamento. Mas você não precisa pegar esse tempo todinho, não. Pega a história da igreja no nosso país. Se você pegar os últimos 100 anos, ou dá para reduzir 50 anos, você vê quanta moda não apareceu. Moda de todos os tipos. Ensinamento de todos os tipos dentro da igreja. Hoje parece que a que está mais assim em destaque é o tal do coach. Parece que é o que está em destaque. Mas antes disso tinha o G12, né? As células, igreja em células. Um pouquinho antes vieram outros. O neopentecostalismo tem um tempo aí que está e ainda perdura.
Mas entre esses outros G12, tudo são desdobramentos. Moda. Fábula. Não tem base bíblica. O que é que fazem com a igreja? O que é que trazem para a igreja? Confusão, desvio da verdade, revelações, visões. Não é isso? É assim. Eu pergunto, irmãos, você tem vivido com sobriedade, sem se embebedar com o espírito desse mundo, sem se embebedar com essas modas, com esses ensinamentos heréticos? Você tem sido sóbrio? Tem procurado as coisas que trazem edificação, que acompanham a salvação? Que são essas? Deixa eu citar algumas só. Uma lista pequena. Porque se nós nos debruçarmos, a lista é muito grande. Olha só as coisas que acompanham a salvação. Hebreus 13:5 fala de uma vida de contentamento. Você está contente com o que Deus tem lhe dado? Porque Satanás ataca aí, né? Você está descontente. Aí eu tenho o que oferecer. Satanás tem o que oferecer. Você está contente com a vida que Deus tem lhe dado? Satisfeito? Você tem sido grato a Deus? Tem uma vida de gratidão? Você tem buscado crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Tem buscado se conformar à imagem de Cristo? Você tem avaliado se na sua vida tem havido desenvolvimento do fruto do Espírito? Isso aí demonstra se você está com a vida sóbria. Se você está se dirigindo para essas coisas, certamente você está bem sóbrio. Se você não está, certamente você está se deixando levar por aquilo que embriaga. Seja o mundo, seja as falsas doutrinas. Eu quero concluir, irmãos, com o terceiro passo. Voltemos lá para a 1 de Pedro 1,13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esse é o terceiro passo para vencer o desafio de uma vida de santidade nesse texto. Por quê? Não são poucas as situações em que nos vemos em dificuldades devido à fé que nós professamos. Os irmãos destinatários dessa carta, a situação muito complicada. Para vencer esse desafio, é necessário, veja, cingir o entendimento, viver com sobriedade e esperar na graça divina. O que é esse esperar? É esse esperar com vistas na segunda vinda de Cristo. É esperar completamente na graça, no que você está vivenciando agora e também na segunda vinda de Cristo. Ficar focado no que é superior, numa coisa que está lá na frente. Quando você faz isso, quando você tem um foco, quando você tem uma direção, as dificuldades você consegue superar com maior facilidade. É a mensagem que Pedro está tentando transmitir para esses irmãos que estão passando por muitos problemas. Ele está dizendo: irmãos, tem algo superior nos aguardando. Nossa esperança não é só uma possibilidade, é uma certeza. É uma certeza. Está garantido. Ele não está negando o alto preço que eles estão pagando para serem santos. Mas ele também está dizendo: preço maior pagou Cristo. Cristo pagou um preço maior. Essas adversidades desse tempo, se a gente olhar para frente, vão se tornar em detalhes, você não vai ficar valorizando. Esse é um problema muito, muito sério nosso, irmão. A gente valoriza muito os problemas pelos quais a gente passa. A gente aumenta muito o significado do problema. E muitas vezes a gente transforma uma tempestade num copo d'água. Faz uma tempestade num copo d'água. Por quê? Você está olhando para frente, você está olhando para baixo, está olhando para aqui, para o agora,
Isso não leva uma vida de santidade, leva uma vida de murmuração, de reclamação. Foi o que o povo fez no deserto. O povo estava passando, estava escravo, estava sob uma opressão tremenda de Faraó. Deus libertou e disse: eu vou levar vocês para a terra prometida. Se eles estivessem de olho na terra prometida, eles tinham feito como Josué e Caleb. Caleb, os irmãos lembram. Quando chegou lá, disse: dê minha terra, me dê minha posse. O homem tinha 85 anos, irmão. Eu estou forte. Qual é o meu pedaço de terra aquele? Tem um Jebuseus, tem um Gigazeus. O que tiver, me dê que eu vou tomar posse. Ele pediu logo. Ele passou pelo deserto olhando para frente. Ele ultrapassou as dificuldades do deserto com muito maior facilidade. A esperança dele estava viva. A perspectiva dele estava em alta. Ora, ele passou por tudo que todos passaram. Mas era diferente. Como foi que ele chegou lá? Como um exemplo. Um exemplo. A gente tem que almejar isso, irmãos. Viver nessa perspectiva para poder viver uma vida de santidade. Desejando a volta de Cristo. Almejando ela. Sabendo que ela vai vir. Sabendo que essas dificuldades aqui não vão se comparar quando Cristo vier. Se preparando para isso. Como é que eu vou passar melhor pelas dificuldades? Quando eu estiver mais preparado, né? Mas eu estou pouco preparado. Problema. Quando eu devidamente não me preparo para uma situação, eu tenho que viver no improviso. Ajeita ali, corre para aquilo outro. Mas quando eu já sei aquilo que vai acontecer, eu estou aqui com tudo pronto. Eu pergunto, quando uma pessoa almeja muito um emprego, e para consegui-lo precisa se submeter a uma seleção difícil, ou mesmo um concurso. Hoje em dia não precisa nem falar, né? A concorrência está altíssima. O que é que a pessoa faz? Se prepara. Lê o edital todo. Busca estudar. Deixa de lado o lazer. Deixa as coisas para se dedicar. Se precisar de um teste de aptidão física, ele vai se preparar. Ele vai cuidar da alimentação. Ele vai realizar os exercícios para obter resistência, vai buscar a orientação necessária, vai falar, quando tiver oportunidade, vai falar com alguém que já passou por esse teste. Não é assim? Por quê? Porque ele está almejando algo maior. Lá em Romanos 8,18 está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se comparam com aquilo que vai ser revelado. Temos que trabalhar, irmãos, na perspectiva, na expectativa da vinda de Jesus Cristo. Isso vai nos levar à santidade. Paulo diz ainda lá em Romanos 13: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Não se embriague, não, com esse mundo. As obras das trevas não cabem ao cristão que vive na luz. Deixemos disso. Nossa salvação está próxima. Andemos cada vez mais de forma honesta. Andemos de dia. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Quando Cristo retornar, vai iluminar todas as coisas, nada vai ficar encoberto, todas as obras serão reveladas. Então, o cristão que quer vencer o desafio da santidade, não vai brincar com o pecado. Vai buscar romper com o pecado.
Ele sabe, ele está na expectativa e sabe que Cristo vai voltar e ele vai estar preparado. Preparado. Ele vai todos os dias se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E não vai permitir que as lutas, as dificuldades lhe desviem do propósito para o qual ele foi chamado. Não vai deixar. Porque ele vai viver com a perspectiva correta. Ele vai viver olhando para frente. Aí ele vai buscar viver em santidade, porque ele diz: Cristo vai vir. Eu devo estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Todo desafio, irmãos. O título do nosso sermão é O Desafio de Viver em Santidade. Todo desafio para ser vencido requer esforço, requer renúncia, requer perseverança. Deixa eu lembrar os irmãos o que é necessário para vencer o desafio da santidade. Primeiro, preparar a mente, cingir o entendimento. Segundo, viver em sobriedade, viver sóbrio. Em terceiro, esperar na graça divina. Assim nós vamos viver de forma santa. Assim nós vamos vencer esse desafio, que não é pouco, mas nós vamos vencer. Por quê? Porque a promessa para o cristão é de vitória. Mas só vence quem luta. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.